conforme eu havia prometido, aqui nos estúdios da Rádio Cultura, primeiro dizendo que a ausência da Claudineia Pliasecos, que é diretora do PROCON, na nossa pauta aqui, infelizmente, ela está com um problema de saúde e não pôde comparecer. Mas, gentilmente, atendendo à Rádio Cultura, o doutor Marcelo Brito de Almeida, que é assessor jurídico da CIF, e que é advogado, e o doutor Rodrigo Duarte, que é advogado também aqui em Foz do Iguaçu, estão aqui conosco, que é a lei do superendividado. Eu não quero me permitir fazer nenhuma observação jurídica e fazer o papel de locutor aqui, até porque eu achei interessante que eu penso que é uma lei que vem para não ficar. Eu penso. Tenho essa impressão. Tem aquela lei que nasce para ficar. Você fala, essa vai emplacar. Essa vai ter resultados positivos ou negativos, mas essa veio para ficar. Eu penso que a lei do superendividamento, ela, não sei, parece que não fica. Doutor Marcelo Brito, bom dia, o senhor representante da CIF, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia. A legislação, ela de certa forma, até causa uma surpresa no sentido da aplicação dela na prática, né? Porque ela, basicamente, ela cria um plano, pode vir a criar um plano de recuperação judicial para a pessoa física que tem dívidas, tem que demonstrar essas dívidas na justiça ou por um juiz que está sem condição financeira e com a renda comprometida, e ela pode, diante disso, de todas as dívidas dela, no que tange a empréstimos, relação de consumo, até compra de algum produto que não consegue pagar, ir até a justiça e tentar uma conciliação no primeiro momento para fazer um plano de pagamento daquelas dívidas num prazo de até 5 anos, né? E aí o efeito disso é congelamento de juros, congelamento de correção monetária, desde que o plano de recuperação seja aprovado pelo juiz. Não sendo aprovado, se inicia um processo de verificação de todos os contratos, de revisão deles, né? Desses contratos, principalmente de ordem financeira, que é o grande problema, e aí o juiz, no final, ele pode impor um plano de recuperação compulsório, que diz a lei nesse sentido. Ela, de certa forma, entre aspas, privilegia o devedor, mas a intenção da lei, quando a gente olha a intenção da lei, ela foi no sentido também de evitar abusos que supostamente as instituições de crédito fazem com relação ao empréstimo com juros altos, etc. E ela tem vários dispositivos lá que falam no sentido de deixar mais clara a informação, deixar o custo efetivo total bem aberto, bem claro. E, assim, o que vai acontecer com ela, como o senhor falou nesse sentido, como que vai ser a aplicação dela no dia a dia, na prática, né? O doutor Rodrigo está aí, pode acompanhar. Vai depender muito da aplicação da lei pelo magistrado. A gente acha que essa é a questão. E ela é bem clara também quando ela fala, excetuado casos de fraude ou má-fé. Nós temos que contar com a boa-fé do devedor para que ele não utilize isso de forma bem fraudulenta. Doutor Marcelo, a gente vai voltar, vai tentar esmiuçar isso aqui. Ô, Nélio, porque também está se tratando do seguinte... não sei, tem um espírito que diz o seguinte: todo consumidor, todo cara que compra a prestação, todo cara que se endivida, ele é, em tese, uma espécie de uma vítima daquilo que ele fez, né? Eu não sei. Mas o senhor que é operador do direito, já foi promotor de justiça, juiz de direito, doutor Rodrigo, como dizem os estudiosos, o espírito, o que teleologicamente quer dizer essa lei? Bom dia aos ouvintes, bom dia, doutor Obrigado Nelson, pela presença aqui. Bom dia, Nélio, bom dia, doutor Marcelo, bom dia. meu colega de profissão. Tendo estudado essa lei, eu cheguei à conclusão de que, ao contrário do que o senhor vislumbra, essa lei vai pegar. Essa lei é uma lei que já deveria ter sido concebida há 20 anos atrás. Eu digo isso porque nos últimos 20 anos eu acabei atendendo muitas pessoas que me perguntavam o que poderia ser feito. E não havia ferramenta, não havia instrumento jurídico, não havia lei onde eu pudesse me apoiar para ajudar os superendividados. Existem construções jurisprudenciais
ou assim, falando português claro, existem decisões de tribunais que até aqui vieram dando alguma saída, algum encaminhamento, mas agora, com essa lei, é possível você estabelecer uma saída viável e honrosa para quem está super endividado. E respondendo à pergunta do senhor objetivamente, o objetivo dessa lei, no meu entender, é proteger idosos, pessoas que são consumidoras compulsivas e proteger os mais pobres. Por quê? Porque no Brasil existe oferta de crédito. Os bancos brasileiros são muito ricos, ganham dinheiro há décadas assim de maneira desmesurada e ao ser estabelecido isso, tem excesso de dinheiro para emprestar. E é aquela coisa, toda coisa em excesso, ela se estagna, né? E o dinheiro também se estagna. Então, os bancos eles têm que empurrar dinheiro para o consumidor. E, a partir disso, surgiu na sociedade brasileira uma série de práticas que visam justamente pressionar o consumidor a aceitar crédito, ou ocultar do consumidor as consequências da tomada do crédito excessivo. Então, resumindo, na minha visão, esta lei aqui veio para pegar, ela vai funcionar, ela traz uma série de ferramentas para advogados, promotores de justiça e órgãos de defesa do consumidor trabalharem em favor do consumidor. Essa lei aqui é garantido que ela vai pegar, é a minha visão, e essa lei veio proteger aquele que precisa de crédito, mas infelizmente é pobre e toma mais crédito do que pode aguentar depois pagar, até por desinformação. Mas, doutor Rodrigo, eu concordo com o senhor quando o senhor diz assim, nós temos que proteger, principalmente o aposentado, que às vezes não tem muito bem a compreensão, né, que não tem muito bem a compreensão daquilo que está sendo oferecido a ele. Né? Um crédito muito fácil, não mande dinheiro agora, você não precisa de avalista, você não precisa não sei o que e tal, mas daqui a pouco vira, né, uma bola de neve e a pessoa não consegue sair daquela dívida. Mas o que eu observei, ou pelo menos o que eu estou observando é o seguinte, como colocar em prática, eu sendo um devedor e dizendo assim, quem é o superendividado? A minha experiência me indica que aqueles que podem consignar em folha de pagamento são os mais achacados pelo sistema financeiro. Por exemplo, os aposentados. Número 2, os funcionários públicos. Os funcionários públicos, em geral, porque eles têm remuneração garantida, eles se endividam muito mais do que eles podem pagar. Ao longo da minha vida profissional, eu tenho visto policiais, civis e militares vivendo uma situação desesperadora de superendividamento. Conheço vários. É a experiência que eu trouxe do Rio de Janeiro, que eu atendi muitos policiais militares, e aqui no Paraná eu atendo muitos policiais civis. É uma constante na vida do funcionário público o superendividamento. E isso é algo assim marcante no perfil. Mas o Estado não está se metendo muito nesta relação de mercado entre fornecedor e consumidor e dizendo o seguinte, como se dissesse, Nelson, eu vou te proteger porque você é um desregrado em termos de consumo. E aí você se superendividou. Agora o teu credor é obrigado a ficar não sei quanto tempo para receber, eu tenho que entrar com ação, também não vejo muita prática. Eu estou fazendo os contrapontos aqui, tá? Estou fazendo os contrapontos como quem está indagando, tá? Como quem está indagando, doutor Rodrigo. Não é nem no sentido de discordar do senhor, mas tirar todas as dúvidas. Que é o seguinte, eu não vejo muita praticidade, porque se eu estou vendo uma pessoa... O senhor está me falando... Vamos fazer o seguinte, nós estamos pensando aqui gente que tenha, no máximo, quem sabe, 3, 4 mil reais de ganho financeiro mês, que pode entrar numa condição dessa. Aí eu tenho que ajustar um advogado, ir na defesa do consumidor, propor uma ação na justiça, chamar todos os meus credores, esses credores têm que trazer os seus advogados, têm que vir a uma audiência. E se não vier, as punições previstas em lei são muito graves. Pois é, mas a amplitude da lei não é demais e aí acaba ficando difícil a execução prática? Eu sinceramente, eu queria muito ouvir a opinião do Dr. Marcelo, mas eu acho que essa lei ela traz um avanço social tremendo. A situação de superendividamento é uma situação real. Eu, por exemplo, na minha vida, já me vi superendividado em 2 episódios, em 2 particulares. É que,
Consegui superar esse momento, com a ajuda de amigos, com esforço próprio, entrei em outra direção, reformulei minha carreira e cá estou, graças a Deus, muito bem. Mas quem já viveu o superendividamento é uma situação absolutamente sem saída e sufocante. Mas Então, aí assim, o detalhe é o seguinte... A lei não quando está tutelando o consumidor. Certo. O meu ponto de vista é o seguinte, o crédito ele é sedutor. Perfeito, mas nós temos outras situações de endividamento. Por exemplo, quando esse negócio com os bancos, especialmente aí com o tal do consignado, o sujeito vai se aposentar, ele não sabe ainda, mas os bancos já sabem, já começam a mandar telefonema e assim por diante. Mas digamos, eu ganho R$100 por mês, aí eu faço 12 prestações, 12 carnês de R$10 cada um. Eu ganho 100, mas eu faço 12 parcelas mensais, cada uma é só de R$10. No total já deu 120. Aí eu sou um super endividado? Sim. Mas então, e aí, digamos, aí fui eu quem comprei 12 coisas por ser desorganizado eu, e não porque um sistema de crédito, porque um banco mandou. Por exemplo, se for cartão de crédito que cobra aí 300 e tanto % ao ano de juro, eu acho que tem que ter uma lei que proteja em torno disso. Mas quando eu faço compra de diversos produtos em 12 lojas... Mas a vida é cara, né, Hélio? A vida é cara e o crédito é sedutor e as pessoas precisam das coisas para evoluir a vida. Por isso que a lei exige Mas a se eu boa-fé. gasto mais do que eu ganho... Ocorre, isso acontece ao longo da vida de alguém. Talvez uma pessoa supinamente, extremamente organizada não passe por isso. Não, mas não dá para botar assim, fazer uma regra geral Eu busquei nisso, dados né? de economia, 69%, 70% das famílias brasileiras são endividadas. Sabe por quê? Porque a vida é cara. Então, do ponto de vista da enorme oferta de crédito e da necessidade que as pessoas têm de evoluir seu padrão social, essa lei ela vem para trazer o equilíbrio. Outra coisa, pessoas adultas, eu tenho 50 anos de idade, quem nunca ficou num extremo de endividamento que atire a primeira pedra? E é por isso que essa lei tem uma coisa muito legal desde os primeiros artigos. Ela impõe a necessidade de estruturação de educação financeira. Isso envolve até um conceito cultural do brasileiro. Por exemplo, amigos meus que já moraram, estudaram nos Estados Unidos, me dizem que uma das matérias obrigatórias que existe no currículo do estudante americano é a educação financeira. É a organização doméstica. Por quê? Lá nos Estados Unidos, um país capitalista muito evoluído, existe a enorme preocupação que a pessoa não se renda, não se entregue, não vá à falência. Isso tem que haver no Brasil. Não querendo desvirtuar o objeto do tema de hoje, eu acho, na minha concepção, Rodrigo Duarte, acho que duas coisas são essenciais para a vida e sociedade. Orientação sexual, né? Educação sexual nas escolas e educação financeira. Porque a gente pensa em cidadania, mas falando em termos concretos, como é que um cara, até vamos dizer, um policial militar, que tem seu salarinho de R$4 mil por mês, mas ele está com mais da metade do salário dele comprometido, como é que ele tem dignidade para exercer a função dele? Isso acontece por várias formas de oferecimento de crédito. Deixa eu aqui como mediador, que eu quero colocar aqui também para o doutor Marcelo, eu vou fazendo os contrapontos aqui. Eu estou imaginando o seguinte, você pega essas redes, essas grandes magazines aí, né? Quer dizer, você imagina quantos milhões de carnês cada qual faz por mês, né? Então, pegando o exemplo do Nélio, fui numa loja, comprei o fogão está bonito, ele vende em 10 parcelas. Eu vou lá, compro a máquina de lavar roupa, eu troco os eletrodomésticos da minha casa e cadê o dinheiro para pagar? Aí tem uma lei que diz o seguinte, tipo assim, bem feito para quem te vendeu, porque agora ele te vendeu em 10 parcelas e ele vai ter que te cobrar em 48, 50 parcelas daqui para frente. Pelo menos é isso que eu estou vendo, doutor Marcelo. Até 5 anos, né? Aprovada a recuperação. Fazendo até um contraponto no que o doutor Rodrigo afirmou e também... Desculpe me interromper, eu não tinha combinado com os dois, mas Sim. o bom do papo é que os dois lados da lei estão sendo muito bem analisados. Exatamente. Não, e assim, algumas fundamentações do doutor Rodrigo, nesse sentido, elas são cabíveis, principalmente proteção ao idoso em determinadas situações, principalmente no que tange a questão do crédito consignado, né? Então, assim, eles têm uma proteção no Estatuto do Idoso, mas, enfim, o crédito são várias ofertas e acaba havendo
uma certa sedução de pegar, contrair um empréstimo a mais. O consignado ele tende a ter uma taxa de juros menor. Fato é que o outro lado da situação, o outro lado da moeda, que acaba também a legislação gerando mais um ônus para as empresas. Né? Que vai repassar nos preços. Exatamente. O que é esse ônus? Existe a oferta e procura. Lógico, o melhor dos mundos é a pessoa ser controlada financeiramente e pegar o empréstimo, ou contrair o que pode pagar. Concordo com o doutor Rodrigo que às vezes é uma questão de oferta desenfreada, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que pega, ela tem aquela grande opção de falar, não quero pegar o crédito. Né? Lógico que o que ocorre aí? As taxas de juros, elas ultrapassam uma normalidade de uma taxa de juros que nós, como pessoas físicas, podemos cobrar na justiça, e é legalmente instituído, tem algumas opções de cooperativas de crédito, é uma taxa um pouco menor e tal, mas o sistema financeiro como um todo tem umas taxas de juros legalmente autorizadas, que a dívida fica muito alta, né? O resultado é extorsivo. Exato, a gente até fala nesse sentido. Cooperativa já tem uma questão de negociar um pouco mais. O cartão de crédito é a taxa de juros que você... É uma aberração. É uma aberração. 10%, 15% lá e às vezes fica inviável. Desse ponto de vista, uma revisão, aí que vai a grande questão. O Poder Judiciário já demandou muito isso daí, e em determinado momento, hoje você não consegue revisar nenhum contrato de bancário ou de cartão de crédito porque os juros estão legalmente autorizados, né? Então, essa seria a celeuma. Mas tem o outro lado. O lado de também a pessoa que está contraindo, de certa forma, não virar vítima de tudo, né? Uhum. E também ter o controle. O que nós teríamos... Aí a gente talvez estamos aí numa discussão antes da lei, né? Que é o porquê ela chega querer ter tanta coisa, né? E aí eu tenho uma particularidade, eu acho que o brasileiro é muito consumista, na minha visão, assim. Mas consome porque quer também. Então, onde vamos parar? Fato é que, sim, ela tem um avanço no sentido de tentar ter um consumo consciente, o doutor Rodrigo tem razão quando fala isso, porque é uma tentativa... mas a gente tem que também ter esse outro lado, né? O porquê que ela chega a ficar super endividada. Porque doutor Marcelo, eu estava olhando assim de relancinho na lei, e é o seguinte, me parece que um dos pontos, a meu juízo, doutor Rodrigo, e eu vou perguntar para o senhor até, positivos que tinha na lei, já que vamos proteger, entendeu? Então não vamos permitir determinados empréstimos. E teve aquele negócio de dizer o seguinte, pode consignar até 30% do cartão, do aposentado e tal. Isso foi derrubado. Foi vetado pelo Bolsonaro. Foi votado pelo presidente da República. O presidente diz o seguinte, empreste quantos vocês quiserem emprestar, entendeu? E corram o risco de repente... Só uma ressalva nesse sentido, senhor Nelson. Doutor, essa lei ela não abrange dívida proveniente de contratos de crédito com garantia real, ou seja, se tem uma hipoteca lá, não entra. Não entra, carro não entra. Financiamento imobiliário não entra, e crédito rural. O que acontece? Já tem uma exceção, mas, então relação de consumo daquela relação de balcão mesmo, empréstimo, etc. De certa forma, ela já protegendo isso é um alento. Só que eu também nesse sentido eu acho que eu critico no sentido de nós podemos ter uma educação financeira, mas o ônus está indo de novo todo para a empresa, todo, né? Porque ele a punição do consumidor eventualmente de má fé aqui ela é muito pequena. E os juros se para o juros, se para muita coisa. O que talvez seja a solução, respondendo a sua pergunta, é preciso fazer uma lei para isso? Talvez não. Vou responder o porquê. Só controlar. Está evitado juros X% a mais. Acima de 10%, 8% ao mês não pode. Deixe mais claro.
determinar a situação. A pessoa tem uma renda declarada de tanto, só pode emprestar até tanto, né? E também tem a questão assim, os abusos de todas as instituições, a legislação está aí, tem multa prevista, tem PROCON, tem várias situações. O PROCON não está presente, mas essa legislação também permite que o PROCON, de Foz do Iguaçu, por exemplo, inicie um procedimento administrativo de recuperação do superendividado. E assim, o que nós notamos também é que se a lei que já está fosse efetivamente mais aplicada, digo, multa para a instituição que exagera, multa no sentido de não fazer o empréstimo para o idoso de forma abusiva. Assediando o idoso. A penalização efetiva grande, uma grande multa, obstaria determinados abusos, se houver, da instituição financeira. Aí vem a lei e, de repente, essa lei pode vir a prejudicar um empresário assim menor. Essa é a preocupação também do ponto de vista do empresário. Agora, os grandes bancos, aí concordo com o doutor Rodrigo, as grandes instituições financeiras, elas vão resolver, elas vão talvez segurar mais crédito, isso aí talvez seja um volume para eles, né? Esse contraponto dele é importante, seja um volume porque elas têm altos faturamentos, né? Então, esse ponto de vista dele é interessante também. Diga, doutor, em relação a isso que foi colocado. Doutor Nelson, eu queria colocar o seguinte, quando você compra um objeto qualquer no comércio e compra a prazo, normalmente este prazo ele é bancado por uma instituição financeira. Então, assim, você vai na Avan, você faz um crediário, você compra um enxoval para sua casa, gasta lá R$ 1.500, não tem o dinheiro à vista, quer parcelar em 10 vezes, mas quem te dá o crédito não é a Avan, é um agente financeiro, é um banco, é uma financeira. Então, esta lei, me parece, doutor Marcelo, que ela está enxergando no meio da floresta o lobo escondido atrás da pedra. Ou seja, quem vai ter que ter uma nova postura não é quem vende o produto ou vende o serviço. Quem vende o produto e serviço até será atingido, e eu explico daqui a pouco por quê, por esta lei. Mas essa lei objetiva, na verdade, são os bancos e as financeiras que, funcionando como um amigo, entre aspas, do consumidor, lhe concedem créditos, mas créditos venenosos. Créditos onde os juros são altos demais, espalhados em prestações longas demais e disfarçados como benefícios naquele momento. Então, ao contrário do senhor, eu não vejo que o comerciante ele perderá com essa lei. Para o comerciante continuará tudo igual. Agora, bancos e financeiras serão atingidos sim. Eles terão de desenvolver uma nova política, como eu disse no início, de ofertar crédito, mas ofertar de maneira não predatória. É verdade, bancos e financeiras no Brasil são os grandes predadores da riqueza da sociedade. Eu não sou comunista, não. Isso é uma constatação capitalista. Não, o mercado rentista ele é extraordinário no Brasil, porque quando você admite, como está dizendo o doutor Marcelo aqui, que a bagatela de 350%, 400% de juro ao ano é legalizado, entendeu? Quer dizer, é legal você cobrar isso, quer dizer, não tem jeito melhor de você cometer um homicídio, né? Entendeu? Um jeito bacana de você matar alguém. E muita gente se mata por desespero, porque está super endividado. É verdade. E isso é uma realidade. O que eu não entendo, doutor, é por que botar tanto Estado nessa relação de consumo? Entendeu? Por que botar tanto o Estado? O Nelson é desregrado? O Nelson é desregrado. Bom, então agora nós vamos ter que dar uma aula de economia para o Nelson, nós vamos ter que pegar e se meter na vida do Nelson, bem feito para quem vendeu para o Nelson, sabe? Não, o Estado, o senhor me perdoa. Eu uso a linguagem um pouco menos técnica que vocês estão, e até se vocês me ajudassem na minha, por conta do ouvinte. Sim, sim. Que nesse momento está dizendo o seguinte, como é que eu vou fazer para acertar as minhas contas? Tem muito ouvinte que está pensando assim. É como o doutor Marcelo colocou. Agora, não existia, mas agora existe uma repactuação de dívidas que no mundo das empresas se chama... Como é que chama? Recuperação judicial. Agora é uma repactuação, mas a nível de consumidor, pessoa física.
o juiz intervém para trazer todos os devedores, todos os credores deste devedor e combinar que, a partir dali, as dívidas sejam congeladas, os juros sejam reduzidos e as coisas caminhem num sentido de normalidade. Doutor, só para ajudar, complementar o senhor, essa lei vai regular as relações de consumo. O empréstimo, tira imobiliário, né? Empréstimo, compra numa Magazine, numa van da vida, não vai incluir dívidas de IPTU, só para deixar muito claro aí. Ela vai ser mais... Dívidas tributárias, dívidas com o governo não. Mas incluem as dívidas de crédito, inclusive todas de empréstimos tomados em cartão de crédito, Isso, bancos, sim. financeiros, consignados. É bem o objetivo dessa lei. Então, assim, eu vislumbro a participação do Estado neste momento. O Estado juiz. E é bom que seja assim, porque se havia um instrumento de recuperação de empresas, por que não pode ter um instrumento de recuperação de indivíduos? Se, afinal, a sociedade é formada de empresas e indivíduos, né? E com relação à formação de um meio cultural, um ambiente cultural que envolva a saúde financeira do indivíduo, isso deve ser feito na escola, nas universidades. Não vejo envolvimento do Estado direto na vida do cidadão. Minha gente, com os 17, 18 mil juízes que nós temos no Brasil, colocando mais esse pequeno volume de arengas que vão existir, como é que fica isso nas marchas e contramarchas do tempo de um processo? Eu entendo, a lei prevê a criação de um núcleo, uma vara, talvez, do juizado aí, juizado ou vara do superendividamento, não sei como que será feito isso no TJ. Cada tribunal tem a sua regulação. Para cada assunto uma especialidade. Eu entendo que, assim, dependendo do número de credores desse devedor superendividado, naquela primeira audiência de conciliação, né, doutor Rodrigo, talvez vai dar um trabalho bem grande dentro no tribunal. Mas, enfim, a recuperação judicial das empresas, elas também são processos que são muito trabalhosos, né? Então, esse aí em menor escala, por causa talvez até de ser menos credores, mas pelo que eu analisei, não é eu estou falando lá, eu imagino que o serventuário da Justiça e o juiz terão um certo trabalho com esse processo, porque são citações de várias empresas. Se não fizer acordo, vai virar um processo. Pode ser nomeado um administrador judicial tal qual na recuperação de empresa. Pode ser, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, assim, são nós estaremos cuidando de 10 mil, 15 mil reais. Exatamente. Às vezes vai acontecer isso. E né? nós vamos gastar 150 para cuidar disso. A limitação disso daí, né? E as custas judiciais, não deixa claro, né, doutor Rodrigo, se essa sucumbência pode ir para o juizado ou vai para a vara civil, ainda não está falando nada. A gente fica com a suspeita de que vai para um juizado. Mas sabe, doutor Marcelo, eu como advogado, e como eu disse, eu já fui abordado várias vezes por pessoas super endividadas, eu só não tinha ferramentas para ajudá-las, agora nós temos. Eu acho que não vai ser uma coisa muito complicada, não. Eu acho que o juiz ele vai, com o auxílio de algum órgão do Poder Judiciário, estabelecer as dívidas que as pessoas têm, o prazo dessas dívidas, o montante dessas dívidas. Ele vai usar algum recurso que o Tribunal do Paraná, por exemplo, vai dar para recalcular essas dívidas e aplicando juros muito baixos. E dali dessa audiência o juiz vai fazer a livre e espontânea pressão e vai impor o seguinte: olha, esse sujeito deve 30 mil a vocês, 3 bancos. Você tem que receber 10, você tem que receber 5, você tem que receber 15. Os juros vai ser de 1%, as parcelas vão ser tanto, e eu vou dar um fôlego para ele aqui de, vamos lá, 6 meses, que é o que a lei permite. Tá bom, então tá bom. E o senhor fica proibido de contrair novas dívidas. E possivelmente vai haver um mecanismo que bloqueie a possibilidade do consumidor contrair novas dívidas. Eu acho que no começo vai ser um pouco complicado, mas depois vai ser uma ferramenta muito usual. Eu realmente confio muito que isso aqui vai pegar e vai funcionar. E vai resolver a vida de muita gente. Se nós puxarmos pela memória aqui, eu não estou dizendo que seria por conta disso, mas, por exemplo, era proibido você comprar no Brasil um carro com mais de 4 parcelas. Né? Mais de 4 parcelas. Depois alargaram
Nós não corremos o risco de começar a faltar dinheiro para crédito e com isso as relações de consumo possa diminuir? O doutor Marcelo, ele Porque lembrou você bem, começa a garantia ter... real não entra aqui. Você começa a ter um certo... Não, eu sei, doutor, mas mesmo assim, de faltar dinheiro, pô, como é que eu vou emprestar para o Nelo? Daqui a pouco vem esse cidadão não, me aqui. parece que não, vou botar um pitaco de economias nessa história, né? O Nelo é formado em economia, Me tá? parece que quanto à questão de bancos, líquido e certo que deveria ter uma lei que proibisse essa forma extorsiva da cobrança. Ponto. Quanto ao envolvimento das empresas, aí eu discordo em relação ao posicionamento de que não vai ter problema, porque por trás tem um banco. A empresa que vende em 10 parcelas, ela contrata com o banco que vai fazer esse financiamento um certo valor de juro. Quando ela tem o risco de ir para 48 parcelas depois, vai ser outra taxa de juro. Ou 60, né? Ou 60, no caso dessa lei. Naturalmente, isso vai ser embutido no custo dos produtos. E a sociedade como um todo acaba não tendo benefício. Estou falando da questão da relação entre compra da pessoa física com empresas. Quanto a bancário, o juro bancário, corretíssima lei, já passou do tempo de ter algum freio. Ou então vai acontecer o que o doutor Nelson lembrou. Antigamente a gente só conseguia comprar um carro em 4 parcelas, depois em 12. Chegou ao ponto que você pode comprar um carro em 7 anos, dá 84 parcelas. Isso. Talvez o que aconteça seja um reajuste desse universo e agora você só consiga fazer um crédito em 2 anos, 24 meses, no máximo 36. Gente, então a sociedade evolui. Então eu acho que essa não lei vai mexe, apontar um novo norte. É que não mexe no rendimento das pessoas. Não há um programa para gerar mais rendimento para poder bancar as contas. Mas eu gostaria só de pegar um ponto no que o Nelly falou. Eu concordo com ele no seguinte sentido, até por experiência de profissão. Eu já advoguei para um grande banco um determinado tempo, advogo hoje para uma cooperativa de crédito, advogo para algumas empresas, né? Quanto maior é a empresa no que tange ao crédito disponível, menor é a problemática dela. Vocês falam que a cooperativa de crédito também não tem problema. Ela tem problema porque ela utiliza o dinheiro do cooperado. Então, ela é muito mais fácil de negociar. Você tem uma relação pessoal muito... o que se aproxima de uma realidade mais cabível, talvez. É um crédito humanizado, né? Ele é um pouco mais humanizado e se houver muitas dívidas e a inadimplência, ela se prejudica muito no interno porque ela não consegue emprestar e isso tem problema. Existem algumas cooperativas que quebraram, tem o fundo garantidor, tem tudo isso. E o menor, o comerciante, que faz lá em 12 vezes, esse sim pode ser afetado. Por quê? Ele vai vender um bem de consumo que se aplica e ele está contando com aquilo e em 60 meses, meu Deus do céu, socorro. E é complicado. E só que, entendendo também o lado da intenção da lei, doutor Nelson, essa questão, se ela vier para impedir o consumo desenfreado do consumidor, se for servir para isso, se ele for impedido de comprar depois, tiver alguma penalização quando fizer o plano lá aprovado, também, de certa forma, ele tem vontade de pagar a dívida, o doutor Rodrigo está falando, a pessoa me procurou e ele vai propor uma ação, então ele quer pagar. Ele não pode utilizar aquilo, de certa forma, para continuar comprando. Porque, assim, eu vou também falar... Mas, doutor Marcelo, eu quero pagar, eu estou empregado na Rádio Cultura. O ano que vem a Rádio Cultura me mandou embora. Isso. E aí? Aqui tem instrumentos de revisão obrigatório. Essa questão pode ser... Não, que vai... as possibilidades de você... Mas tem que estar sobreendividado, né? Tem que estar ali devendo, não pagando. São os requisitos, não é automático. Vai ver se você tem dinheiro aplicado. São várias situações aí, não é tão somente. Mas só para... E a gente tem que evitar também, de certa forma, eu concordo com a questão do vitimismo, porque eu vou dizer, por experiência própria, que nós temos processos em andamento, que a gente está executada, deve uma fábula, não comparece no processo,
e em contrapartida você vê foto dela nas redes isso sociais lá no Nordeste, no Gozando resort, uma boa vida. provavelmente usando o cartão de crédito de outra pessoa, e aí você fica naquela. Onde vai parar isso? Então, esse contraponto é importante, né? Porque, e não é uma, duas, não, são várias pessoas. É muito comum. É comum. O mal pagador existe. Existe a lafarta também. Infelizmente, e é nisso que eu falo, o brasileiro tem uma tendência do consumo imoderado e também, de certa forma, neste caso aí que eu estou falando, aí falo, você peticiona nos autos, o doutor Rodrigo também deve ter casos assim, pede uma multa, etc., e ainda o Poder Judiciário, de certa forma, não, multa ainda não sei o que e tal. Então, na minha visão... condescendente, né? na má fé, vezes. tem que penalizar muito mais, porque isso também é uma reprimenda. A má fé tem que ser muito repreendida no judiciário. Aí, se esse terceiro entrar com essa recuperação e pagar, eu até acho que pode ser um mecanismo a mais. Mas o importante é deixar muito claro que a má fé não pode ser utilizada tanto na execução quanto nessa nova legislação. Gente, essa é uma conversa daquelas que vale a pena até perder o ônibus, tá? Mas só que o tempo passa, né? O tempo passa e nós passamos aqui, a Lúcia Andra está ouvindo o programa, um beijo para você, obrigado pela audiência. O Darley Carneiro, bom dia a todos, um forte abraço, principalmente ao meu amigo Dr. Rodrigo, Opa. sempre muito interessante nas suas explanações. Anice Silva, é uma vergonha que essas portinhas de consignado fazem nossos idosos, pois muito não tem instruções e só vão sacando os TED e aparece tal nas contas. Isso é uma vergonha, Nice. E eu pensei que fosse vingar aquele limite de percentual do que as pessoas ganham mensalmente, que fosse vingar isso. E daí entra no sistema. Não, Nelson, você já está com 30% aqui do seu empréstimo, tá? Daí vai lhe faltar dinheiro para o remédio, vai faltar dinheiro para não sei o quê, se você fizer mais um empréstimo. Seja para ajudar o neto, seja para ajudar o afilhado, enfim, fazer qualquer coisa. O seu Onofre também está ouvindo nós. Só me mate uma curiosidade. Eu não tive ainda. Existe algum instituto parecido com isso em algum outro país? Alguém já viu isso ou não? De qual caso? Do caso legal de uma lei de superindividamento. Eu não tenho, sinceramente, eu nunca tinha ouvido. Entendeu? Doutor Nelson, mas nós somos férteis na criação de lei também. Mas o senhor sabe que nos Estados Unidos o cara deve e paga. Se não pagar, vai para a rua. Então lá existe a cultura do Sim. Você pactuou, você vai pagar até as últimas consequências. Então, por favor, meu professor, entenda o que nós estamos dizendo. O cara não se faz de vítima lá. Lá o pau pega. Não é o cara que vende que é o principal bandido. Pode até ser. Tá? O cara que concede, ele pode até ser, e pode até ser penalizado também. Eu sei disso. Mas os juros lá são quase zero. Os juros aqui são 200% ao ano. Claro. Os bancos são tubarões que engolem a riqueza nacional. Como o senhor sabe lá que tudo vai para a júri, né? Lá nos Estados Unidos, ou quase nos 50 estados, tudo vai para a júri. Nélio, por que você foi comprar ali naquela loja do fulano desse jeito? O que ele lhe fez? O que ele lhe pagou? O que ele prometeu? O que não sei o quê? Então o senhor que vendeu vai cachimbar a formiga. Entendeu? Mas não tem sabe? Ou vai dizer o seguinte, vai dizer isso que o doutor Rodrigo disse. Não paguei o aluguel, despejado, acabou. Isso. Não, mas eu vou para a rua. Vai? Vai. Vai para a rua. Aqui, enfim. Doutor Marcelo Brito, muito obrigado pela sua participação aqui. Venha mais vezes. Eu tô a fim de tornar o doutor Rodrigo mais ou menos assim, esporadicamente, vir aqui no Contraponto da Rádio Cultura 3 vezes por semana. Entendeu? Aí é um esporádico também, porque ele sempre é bastante palpitante, se debruça muito. Agradeço vocês dois aqui pela gentileza, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço em nome da CIF e fico à disposição aí quando for necessário para tentar discutir os temas aí na sociedade. Esse é um assunto bastante interessante. Eu sei que muitas vezes tem alguma coisa técnica, jurídica, e a meu ouvinte não compreende muito bem o alcance de alguns termos, mas o resumo da ópera é o seguinte: aquela pessoa que está devendo muito além do que ela pode pagar, não é nem muito além do que ela pode pagar, agora, a partir desse momento, ela pode procurar a justiça
e propor a seus credores uma repactuação da dívida Geral. em termos de valor, em termos de prazo, claro, tem um prazo de até 5 anos, aí pode ser em 10 meses, pode ser em 20 meses, pode ser... Pode antecipar se quiser. Pode antecipar. E os credores serão intimados, notificados, cientificados pela lei, pela justiça, de dizer o seguinte: venha, nós vamos fazer uma reunião, nós vamos fazer uma audiência. Um acordão. Né? Vamos fazer um acordão aí, entendeu? Não, porque eu quero receber o meu, eu quero receber o meu. Não, você vai receber agora em mais tempo e quem sabe até num menor valor e quem sabe até num menor juro. Por quê? Porque haverá de ter um acordo. Bom, e se eu não aceitar? Bom, se você não aceitar, como disse o doutor Marcelo, pode ser nomeado um perito para aquela situação ali, um intermediador, alguém que vai dizer o seguinte: ó, não adianta, e vai dizer ao juiz: doutor, ele pode pagar isso para o A, ele pode pagar isso para o B e tal, para ele poder pagar as dívidas. Tá bom, então aí vai lá, o juiz vai dar um... E o juiz, no final, ele aplica um plano de recuperação compulsório, diz o nome, a lei fala isso. Aí seria uma sentença que vai ter validade. Só um adendozinho aí, esse nosso ouvinte aí, o consumidor que está endividado, ele também, pela lei, pode tentar fazer esse procedimento de conciliação antes de ir para a justiça no próprio PROCON, porque aqui está dizendo que o PROCON tem competência concorrente com a justiça para fazer a conciliação. Ô Nelson, eu comprei o meu carro, pagava uma parcela de 2.000, mas agora não posso mais pagar essa parcela. Não é por essa lei que você vai resolver o problema, porque o carro está sendo a garantia do teu empréstimo, então você vai lá para quem te vendeu, e aí lá você vai repactuar e tal, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, aquilo que for feito com a má intenção, Nélio, com a má intenção, com má fé e tal, também não entra. Sujeito que leva lá para a loja um monte de documento falso, dizendo que ganha, que não sei o quê, que induz a alguém lhe conceder um crédito, entendeu? De forma... Dá endereço falso, dá emprego falso. Isso. Esse cara Agora, não pode ser abrigado pela lei, né? Para finalizar? Essa lei aqui, ela traz uma ferramenta importante. Ela atrela o contrato de compra ou serviço ao contrato de crédito. Imagine a seguinte situação: você compra um carro, só que o carro, mesmo tendo comprado na concessionária, ele vem cheio de problemas. Me parece que, neste caso, o juiz pode bloquear a exigibilidade das parcelas do carro que você comprou, até que os problemas sejam sanados ou até que a concessionária lhe dê outro carro. Eu achei isso muito interessante, atrelar o contrato de crédito à compra do bem em questão. O senhor está falando de um vício. Não precisa ser a compra de um carro, pode ser a prestação de um serviço também. Certo. Eu contrato um curso muito caro, prestações aí de 2.000 por mês, curso de pós-graduação. Só que a faculdade fica enrolando em iniciar as aulas. Então eu tenho a possibilidade de pedir ao juiz que bloqueie a cobrança das parcelas desse curso caro. É um exemplo. É uma ferramenta que não existia, agora ela existe. E posso lhe dizer, muitas vezes me deparei com não ter como, dentro das leis que existiam, bloquear a cobrança, quando, na verdade, aquele que deveria entregar o produto e serviço está dificultando a boa entrega e a boa prestação de serviço. Olha, a Lei de Defesa do Consumidor, ela teve opiniões fortes, contrariando a Lei de Defesa do Consumidor e tal, no início. E hoje nós sabemos que é um instituto bom, né? Nós sabemos que é um instituto bom. É muito bom, excelente, na verdade. Quando a gente se coloca, e todos nós somos consumidores, vai cachimbar formiga. Eu sou apenas revendedor, vai lá na fábrica. Onde é que é a fábrica? A fábrica fica ali em Novo Hamburgo, não sei o quê, vai lá reclamar. Era mais ou menos assim, sabe? Vai jogando para cima, para baixo. Agora não, agora você tem responsabilidades objetivas, etc. e tal, e acabou. 12h29, Nélio. Só a opinião aqui do Paulo Henrique, o PH, diz aqui o seguinte: o que o Brasil precisa é de uma verdadeira reforma do crédito. Qualquer lei que trata essa questão de forma fatiada é apenas paliativa e insuficiente, opinião do PH. É uma bela opinião. 12h30, depois do intervalo, volta ao contraponto da cultura. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, doutor Marcelo. Vamos para o intervalo e voltamos.
Rádio Cultura 800.